Boa tarde. Bem-vindo a mais uma rúbrica da Eclésia, Memórias que Contam. Desta vez vamos falar sobre o padre Joaquim Ribeiro Jorge, uma figura carismática da Igreja de Coimbra, e para falar sobre este seu amigo, tenho comigo aqui na Eclésia o padre João Castelhano, da Diocese também de Coimbra, a quem eu desde já saúdo por ter aceito o nosso convite. Obrigado, padre João Castelhano, e conte-nos quem foi esta figura carismática da Diocese de Coimbra. Então, boa tarde, muito obrigado também. Eu tenho muito gosto em falar de um grande amigo com quem convivi muitos anos, nos primeiros tempos com paróquias muito distantes, mas os últimos 20 anos praticamente da vida dele foi já na mesma paróquia, porque ele reformou-se e veio viver para a paróquia de São José, onde eu era pároco, de maneira que tivemos um contacto assim muito próximo durante cerca de 20 anos, o que é alguma coisa representativa na vida de uma pessoa, não é? Suponho que foi nessa altura que ele escreveu aquele livro Sou Padre, porquê? Sim. Essa interrogação. Ele questionava-se sobre porque é que era padre? Ele questionava-se como é que tinha sido o percurso que o fez chegar lá. E esse percurso foi interessante, ele conta isso no livro, não é? Primeiro pela família, realmente havia na família dele um outro padre, João Evangelista Ribeiro Jorge, parte que o apelido é exatamente o mesmo, embora o outro fosse do Seixo, e foi muito conhecido porque ele foi professor de Sociologia na Universidade Católica, e foi Parque da Sé Velha até aos 91 anos, portanto foi muito conhecido. Havia outro primo dele, também padre Paulo Ribeiro, mas houve aí um fenómeno muito interessante, um padre, António Batista, que esteve parco de Calvão e durante 2 anos também parco do Seixo, e que tinha tanto gosto em levar rapazes para o seminário, que primeiro teve uma escola na própria casa paroquial e depois construiu um seminário, que hoje é o Colégio Diocesano de Calvão, que foi, a estrutura foi construída pelo Padre Batista, porque a ideia dele era fazer lá um seminário, antes ainda da renovação da Diocese de Aveiro, ainda não havia Diocese de Aveiro, ainda era a Diocese de Coimbra, e o Padre Batista foi realmente o grande impulsionador das vocações sacerdotais e religiosas e missionárias naquela paróquia de Calvão, que foi um berço fantástico de vocações sacerdotais religiosas. O Padre Joaquim Ribeiro Jorge teve a sorte de ser desses meninos do Padre Batista. Era um homem que gostava das velocidades e das motos, ou não? Eu lembro-me que eu li um artigo seu em que dizia que ele percorria as serras na sua moto. Ele estava no Conselho de Arganil e eu fui visitá-lo porque havia um condiscípulo meu, o Padre Virgílio, também numa freguesia vizinha, eram as duas freguesias vizinhas. E os dois rivalizavam realmente com motos potentes. Hoje fala-se em motos 1000 centímetros cúbicos. Na altura, não. Na altura, isso era uma coisa absolutamente extraordinária. E a moto dele, a BSA, de 650 centímetros cúbicos, que era um colosso, era uma bomba, que nós lhe chamávamos. O meu condiscípulo Virgílio tinha outra também muito semelhante, uma BMW 500, mas com veio de transmissão, que aquilo era também o supra-sumo das motos, não é? E por lá andei uma semana inteira com eles, nas visitas por aquelas serras, por aquelas aldeias, que era realmente impressionante. De carro não era tão fácil assim, correr aquilo tudo, e eles tinham essa pressão de não deixar ninguém atrás, de visitar toda a gente. Isso é essa lógica da proximidade, está sempre próximo do seu rebanho. Exato. E o Padre Joaquim Ribeiro Jorge demonstrou isso depois, durante todo o resto da vida dele. Eu fui encontrá-lo aqui já, parte do Lourvão, na Cova, num sábado à tarde, já bem tarde, e ele a celebrar numa capela que ficava, talvez, a capela mais longe da sede de freguesia. E ele estava na missa, eu esperei para conversar com ele, para cumprimentar, e no fim, então, Padre Joaquim, como é que é? A esta hora, aqui numa capela, então esta gente não tem mais nada, eles estão tão longe da freguesia, se eu não vier cá, eles não podem, não têm mais missa, de maneira, até quantas é que celebrou hoje?
bom, hoje de tarde já é a terceira, mas não importa, porque as pessoas precisam e eu tenho que vir. Era o ideal dele, era a ideia dele. Ou seja, não havia esta contabilidade das missas, onde era necessário, estava lá o padre Joaquim. Estava o padre Joaquim. Não há dúvida que ele não se limitava muito às leis, à lei pela lei, não. O serviço das pessoas é que o movimentava, é que o fazia girar, é que o fazia andar. Essa que era a lei dele, era as pessoas precisam, e portanto eu tenho tempo, vou, já está. Talvez. Foi também professor de educação moral e religiosa católica. Sim, foi. Foi em Montemor e havia coisas bonitas, porque havia depois eh, o ressoar das aulas dele, da maneira como ele tratava os alunos. Eu tive, ultimamente, um motorista no Centro Social de São José, que é da paróquia de Lourvão, e que foi aluno dele na escola secundária. E realmente o rapaz dizia, ele não tinha palavras com que exprimisse o que eram as aulas dele, como é que aquele homem comunicava, como é que ele cativava os alunos, como é que ele orientava os alunos. Impressionante mesmo. E Não teve mais. também tinha uma paixão pela imprensa local. Ele também escrevia artigos para a imprensa local. Sim, aí não tenho tanta notícia, não acompanhei tão de perto. E para referir uma outra faceta, porque ele vivia em Lourvão, paredes meias com o hospital como é que chama-se, Do malucos? Ai, meu Larvão, Deus. psiquiátrico. Isso. E, e também acontece, e agora o feedback, não gosto de usar palavras inglesas, mas agora não vem outra, é do enfermeiro, de enfermeiros desse hospital, que contam que ele não perdeu a oportunidade de ir visitar os doentes, de estar com eles, de tentar dar-lhes alguma motivação para viverem. E é bonito esse testemunho Porque dos enfermeiros ele foi que capelão desse conviveram ali. hospital. Ele foi capelão desse hospital. Sim. A casa paroquial era mesmo no edifício do hospital, com a entrada toda à parte, mas fazia parte do grande edifício do hospital, portanto ele estava ali. Paredes meias com esses doentes, não é? E também tinha uma ligação especial com os missionários combonianos. Explique-me lá o porquê desta ligação. Essa foi já mais tarde, mas realmente é uma faceta muito bonita da vida dele, porque ele, quando se formou, veio para Coimbra e ele tinha uma casa no Alto São João, que era aqui a menos de 1 quilómetro dos seminários combonianos. Só por ser dali perto, eu penso que não, porque em Calvão, na terra dele, havia vários missionários combonianos, alguns ainda hoje, o David, o padre David, que está nas Filipinas, o padre Domingos, que está em Roma, que são lá da freguesia de Calvão, estes mais novos. Mas havia muitos outros, portanto, em Calvão já havia uma ligação com os missionários combonianos. Veio para Coimbra e estava ali realmente muito pertinho deles. E continuaram ou fizeram mais forte essa ligação. Ele sempre ia ao seminário, em quaisquer festas, eles faziam festas muito bonitas, Natal, por exemplo, e convidavam os padres todos, os arredores, mas o padre aqui não precisava de convites, esse estava lá sempre. E apaixonou-se pela obra dos missionários. E ele queria tanto ir também para as missões. Gostava de ir fazer um estágio, ao menos um estágio de algum tempo nas missões. A saúde já não lhe permitia, porque quando ele veio para ali já veio por incapacidade e, portanto, já não podia. E então sonhou. Ele tinha feito uma casita para ele na sua terra, em Calvão, uma residênciazinha, e nunca conseguiu ir habitar, porque realmente não tinha condições para ir para lá viver. E então sonhou
que aquela casa era tão boa para os combonianos. Eles tinham lá padres, era tão bonito se eles tivessem uma casa onde pudessem irradiar mais a vocação missionária naquelas zonas. Fez um andar por cima, um primeiro andar, com salas para reuniões, para retiros, para quartos para poderem fazer retiros lá. E quando a casa estava pronta, ofereceu aos missionários combonianos. Eu recordo perfeitamente, houve alguma dificuldade dos missionários em aceitar, propunham um problema. E nós vamos aceitar a casa e depois vai nos servir para quê? Quem é que nós temos para pôr para lá? E foi uma interrogação que levou algum tempo a encontrar resposta, até que realmente um dos superiores aceitou. E eu recordo perfeitamente no dia em que ele chegou a São José, depois de ter feito a escritura da casa e de ter deixado plenamente entregue aos combonianos. Ele vinha radiante. Finalmente, sou missionário. Um padre com as missões no seu sangue. Sim, sim. Em São José, ele teve outros aspectos realmente da vida dele que mostram bem qual era o seu espírito de sacerdote, o seu espírito de entrega, o seu espírito de dedicação à igreja. Ele tinha uma missa diária da igreja, havia várias, a igreja tinha uma, mas a paixão dele era o confessionário. Ele, perdido e achado, era no confessionário. Acabava a missa, ia para o confessionário, e ali ficava, o tempo que fosse preciso, e as pessoas já sabiam que ele estava lá, e é interessante porque antes dele, eu estava, mas eu só tinha 1 hora para as confissões, acabou. Os outros padres que lá celebravam, nem por isso. Se os chamavam, iam, mas só se os chamassem. A partir do momento em que as pessoas souberam, ali há um padre, as pessoas começaram a ir. E ele tinha sempre gente ali. Era impressionante a dedicação dele. Depois os serviços doentes que eu lhe pedi e que ele aceitou com muito gosto, e foi realmente de uma dedicação extraordinária. Outra coisa que ele gostava muito de fazer eram os funerais. Eram os funerais. Alguma razão para gostar de fazer os funerais? Uma das coisas que ele falava sempre nas homilias era a necessidade de manter a união com os falecidos, com os mortos. Era de manterem-se unidos pela oração. Era que não acabou ali o encontro da família, a união da família. É possível continuar, é possível manter a união de família e através do Deus da vida que é possível manter essa união com aqueles que partiram, não ficar a chorar e a lamentar-se a vida inteira, mas a manter essa presença, essa proximidade, essa participação de vida naquela que é a vida sem fim. Padre João Castelhano, peço desculpa, muito obrigado pelo seu testemunho de amizade e também deste legado que o Padre Joaquim Ribeiro Jorge deixou na Diocese de Coimbra. Muito obrigado mais uma vez e continuação de bom trabalho. Ok, muito obrigado. O trabalho agora já é pouco, porque os anos já são muitos, mas enfim, vamos fazendo alguma coisa, vamos ajudando, porque isto de ficar parado a fazer cócegas nos chinelos não dá nada, não é vida, não é? Mais uma vez, obrigado então.